pessoal, Danilo Pinheiro, eu vou mostrar para vocês então uma série de videotutoriais que a gente vai criar uma ferramenta para ajudar a gente no rigging no Maya. É uma ferramenta que a gente vai precisar utilizar o Python, e então a maioria dos vídeos vão ser sobre Python, porque a gente vai pegar essa ferramenta e vai integrar ela no nosso sistema de DP Auto Rig System, que é um auto rig que a gente tem com muitas funcionalidades. Ele é gratuito, você pode encontrar ele no nosso blog. Se você não conhece o niloco.blogspot.com, você pode encontrar ele lá, vai te ajudar a fazer os seus trabalhos. Eu acredito que ele ajuda muito a gente, tá? Então a gente vai implementar uma coisa a mais nele, na tab de extras, que é uma função de copy skinning, tá? Pode parecer básico demais essa ideia, mas ela ajuda muito a gente, que é você pegar uma geometria que já está selecionada, já está esquinada, desculpa, você seleciona ela, depois seleciona outras geometrias, você pede a ferramenta para rodar, ela vai transferir o nosso skinning de um modelo para o outros, tá? Então parece muito básico, muito bobo, mas ela é muito útil para a gente no nosso dia a dia do rigging, principalmente quando a gente já pintou o skinning de uma geometria e quer transferir para uma geometria nova. Pode ser quando ela precisou mudar o V, pode ser quando são roupas, ou você pinta o skinning todo do corpo e transfere o skinning para a roupa, ou você utiliza uma técnica de skin helper. Eu ainda devo gravar um vídeo para vocês sobre o skin helper para ajudar a gente a entender o que é isso e vocês verem como é muito útil uma ferramenta dessa. Basicamente o que a gente tem que fazer é utilizar esse botãozinho aqui que já está scriptado para a gente, ó. Essa já é uma ferramenta que já existe, tá? Aí eu vou primeiro agora nesse vídeo apresentar qual é o rig que a gente vai fazer. Depois a gente pode até estruturar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Então para esse aqui vai ser o DP Copy Skin. Esse é o tool que a gente vai criar, tá? Então, nesse vídeo a gente vai fazer uma apresentação, que é o que a gente está fazendo agora. A gente vai explicar o conceito e a técnica. A gente vai estudar o algoritmo. E a gente vai fazer o script em si, transformar o script em função. E a gente também vai fazer a integração dele. A integração com o DP Auto Rig System. E depois a gente vai fazer a publicação dele no GitHub, ok? Bom, basicamente é muito parecido com o que a gente já tinha feito numa outra série de vídeo tutoriais, que é o DP Isolate, tá? Uma ferramenta que a gente criou. Ela fica aqui no nosso DP Auto Rig System. A gente vai criar a mesma coisa, a gente vai transferir esse botãozinho da shelf que a gente já tem agora, eu vou melhorar ele. E a gente vai transferir ele para o DP Auto Rig System na tab extra aqui, ó. Essa tab extra, a gente vai criar mais um botãozinho aqui, igual a gente fez para o Isolate, a gente vai criar o Copy Skinning, tá? Então, essa vai ser a nossa tarefa nessa série de vídeo tutoriais. Esse primeiro vídeo, então, a gente vai ver o que é a função que a gente vai criar, o que a gente precisa fazer, tá? Basicamente, a ideia é o quê? Você tem uma geometria que você já tem ela esquinada, tá pronta. Você quer transferir o skinning dela facilmente para outras geometrias, como roupas e acessórios, e você vai copiar o skinning dela sem perder a deformação, tá? Então, ajuda muito para quem faz skinning manualmente, já sabe que é muito difícil fazer essa transferência manualmente, copiando e refinando o skinning é muito difícil. Então, a gente vai criar uma ferramenta para isso. Antes disso, eu vou apresentar o conceito, que é isso que eu falei, eu vou apresentar um exemplo, tá? O exemplo que a gente tem aqui, ó, só ver um arquivo para a gente, é o ARMS. Tá? Nesse arquivo, a gente tem aqui basicamente um rig de um braço, tá? E vamos dizer que a gente quer transferir o skinning desse rig, já pronto do braço, ó. A gente quer transferir para esse relógio, tá? O relógio a gente ainda não esquinou, ele está zerado, sem skin cluster, sem nada. Então, como que a gente faz isso manualmente? Então, primeiramente, é o estudo do rigging, tá? O estudo do rigging a gente vai ver o que? A gente vou mostrar aqui para vocês. Ó. Tem muitos blend shapes ali, eu vou dar um hide, tá? E a gente vai ver só o que nos interessa aqui mesmo. Eu vou dar um hide aqui em outras coisas que estão... talvez
o skin helper. Isso. Ótimo. Então, o que a gente tem aqui? Desculpa. Vou mostrar aqui os joints um pouquinho maior. Para a gente analisar eles assim, fica mais fácil de ver. O que a gente precisa fazer? A gente precisa descobrir quais são os joints que estão esquinando o braço para aplicar eles como skin cluster do nosso relógio. Depois que a gente faz isso, a gente seleciona o braço, seleciona uma geometria e pede o copy skinning do Maya mesmo, tá? Que tem aqui em modeling, em rigging, skin, a gente pede isso aqui, ó, copy skin weights. Aí ele transfere de um para o outro. Só que o Maya não tem uma função de transferir o skin cluster. Então é isso que a gente vai fazer, vai criar uma ferramenta para ele transferir o skin cluster e copiar o skin weights de uma geometria para outra. E se a gente selecionar várias geometrias, ele vai fazer da primeira, que é o source, a origem, ele vai transferir para as outras. Tá? Então, basicamente, a gente precisaria descobrir quais são os joints que estão esquinando. Nesse caso aqui é muito fácil. A gente pode pegar aqui, por exemplo, o ARM 8, right ARM 8, o 9 e o 10. Aí a gente pode até pegar o wrist também. Vamos ver se é o wrist JNT que a gente pegou. Isso, o wrist. Aí se a gente pegar esses daqui, é garantido que o skinning está subdividido, está dividido o peso entre esses joints. Tá? Então se a gente pegar esses joints, esquinar, por exemplo, agora o nosso relógio ali, a pulseira do relógio. Aí a gente vem aqui, Selected Joints. Então deixa eu explicar aqui qual que é a opção que a gente normalmente faz. Eu uso Selected Joint. Eu uso também mantém Max Influence 0, tá? Desligado. E aqui eu coloco como 3 máximo influência, eu acho que já tá bom. Colorize Joint não precisa, mas pode deixar. E a gente faz o Bind Skin. O que ele faz? Ele só criou um Skin Cluster ali. Então ele não tá com a mesma pintura de skin. Ó. Aqui tá parecendo que tá muito parecido mesmo, porque os joints estão ali bem simples. Mas imagina que você tem um anel, ou imagina que você tem uma roupa do corpo inteiro, você quer transferir, fica um pouco difícil, tá? Então aqui ele já fez isso, a gente vai fazer para o outro relógio aqui também, que é essa parte. Ó. Então a gente tem que fazer de novo, skinning, bind skin. Okay? Então ele faz assim pra gente, ó. Se a gente for ver, ele ficou até bem razoável. Opa, não ficou não. Tá bem ruinzinho aqui, né? Então, para resolver isso, a gente precisaria selecionar de novo a nossa geometria original do braço, depois um deles e pedir skin, copy skin weights. Tá? Aqui está nas minhas opções que eu gosto de utilizar, que é o label e one-to-one. Tá? Poderia ser outra opção, mas essa daqui funciona super bem. Aí, assim, a gente copia de um, depois copia do outro, e quando a gente for ver, está feita a nossa tarefa. Tá? Então, esse tempo que eu levei para fazer essa tarefa de copiar, selecionar quais são os joints, selecionar a geometria, criar um bind skin novo, ou seja, criar um skin cluster de forma, e depois copiar, selecionar de novo e copiar a nossa influência, é um processo trabalhoso quando você tem muitas geometrias para transferir o skinning para elas, tá? Para quem já trabalhou um pouco com rigging, tem um pouco mais de experiência, vai ver que isso daí realmente é uma coisa bem cansativa de fazer quando você tem muitos objetos para serem feitos, tá? Então, o que a gente vai fazer nesses vídeos tutoriais? Vai ser criar essa técnica em ferramenta para a gente poder ajudar o nosso trabalho. Então, nesse momento a gente já viu a apresentação, o conceito, a técnica que eu acabei de mostrar. E no próximo vídeo a gente começa a ver um pouco sobre o algoritmo que a gente vai desenvolver para ele. E vocês vão ver que está bem suave e fácil. Deixa eu ver, nosso tempo está bem bom. Eu acho que eu vou aplicar o algoritmo agora também para a gente poder entender. Vamos lá. Algoritmo. Na parte do algoritmo a gente tem o seguinte. A ideia desse script, a gente vai selecionar geometria original esquinada e selecionar também quem irá receber o skinning novo, tá? Eles vão aplicar o skinning novo para elas, tá? Depois que selecionar essas duas, a gente vai ter uma lista de seleção
E a gente depois, então, em seguida, a gente vai fazer a aplicação do nosso skin. Então, com essa lista selecionada, a gente vai ver se tiver a lista, né? Se tiver lista e for maior que 1, ou seja, mais do que um objeto selecionado, aí ele vai entrar num processo de trabalho que ele vai usar o comando de, por exemplo, criar o cluster, criar o skin cluster, né? Skin cluster a partir das influências do objeto 1 selecionado. Eu lembrei agora, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da nossa letra. Deve ajudar vocês aí a enxergarem, tá? Ok. Aí, se depois que ele faz isso, ele já criou o skin cluster. E depois, isso ele vai fazer para cada um dos itens, né? Então aqui, ó. Para cada item selecionado a partir do 1, ou seja, a partir do primeiro item selecionado, ele vai criar um skin cluster novo do objeto 0. Vamos pôr assim, tá? A partir do objeto 0. Quer dizer, o objeto 0 é o objeto inicial. Aí depois a gente vai fazer aqui a transferência do skinning mesmo, tá? O copy skinning. Copiar. Copiar o skinning do 0 para o item. Bom, isso daí resolve plenamente o que a gente precisa. Então, essa é a função que a gente vai criar. Primeiramente, a gente vai usar como script e logo em seguida a gente já vai poder utilizar ela como uma ferramenta, integrando ela no nosso AutoRig, tá? Então, aqui a gente já atendeu também o algoritmo e a próxima parte a gente vai começar a scriptar essa ferramenta, tá? É isso aí, vamos lá. Valeu!